há dois tipos de democracia. Uma democracia cética, né? Uma pseudo-democracia. Uma democracia populista. E há uma democracia verdadeira. Uma democracia entendida como regime de liberdades. Uma democracia falibilista. Notem que essa distinção não estava clara para Platão. O Platão achava, já influenciado um pouco por aquele amor do Sócrates à ética política espartana, mas ainda mais radicalizada essa posição antidemocrática, porque o mestre de Platão vai ser condenado por um tribunal democrático à morte. Platão vê na democracia a corrupção do regime político, a derrocada do regime político bom, de uma ética política decente. Mas eles não tinham a ferramenta conceitual que nós temos para entender a diferença entre esses dois tipos de democracia. E é isso que a gente tem que enfatizar agora. O que é um regime de democracia populista que Platão tanto criticava e que ele conheceu tão de perto e que de fato levou à derrocada da democracia nascente na Grécia Antiga? Lembrem que o ceticismo é uma crítica do dogmatismo. Só que não é só o exercício da dúvida, é a radicalização do exercício da dúvida que vai nos conduzir a uma suspensão dos nossos juízos. Nós não sabemos mais se X é verdadeiro ou falso, P é verdadeiro ou falso. Não sabemos mais se P é verdadeiro ou falso. Uma certa proposição, certo? Uma certa convicção teórica. Isso vale também em política. Nós não sabemos se a boa forma de governo é esta. Então a gente suspende o juízo em relação a isso, tem uma vida, depois vai dizer o Pirro, né, posteriormente, né, silenciosa, apartada da vida política. O Platão vai ver nessa dúvida inicial algo compreensível, mas ele logo vai notar aí uma tendência dessa atitude cética e se radicalizando e se aprofundando. Porque o cético, que no início duvidava da verdade política, por exemplo, e ficava em silêncio, vai começar a ver um uso da retórica que ele aprendeu de seus professores com fins de domínio sobre os outros, de poder político. Pela retórica, pelo uso da palavra. E num segundo grau de decadência, quando não vale a palavra, vale a força, a violência política. É o personagem do Trasímaco nos diálogos de Platão. Isso para Platão é um pouco inexorável, assim. A dúvida começa num ponto e ela vai se aprofundando. E quanto mais se aprofunda a dúvida, mais a gente abandona a ideia de verdade em política. E esse desprezo pela verdade em política é o conceito de sofista, como Platão entendia sofista, e como entrou na história, né? Nós entendemos assim, nossos líderes políticos são sofistas, né? Eles são alguém que despreza a verdade. Eles só querem enganar os outros para manter, preservar e ampliar o poder político. Um líder político contemporâneo, ele muitas vezes é visto à luz dessa conceituação platônica crítica em relação aos sofistas. E com razão nesse ponto, né? Só que nós agora, com a distinção que nós fizemos entre ceticismo e falibilismo, né, ajudados por Popper, né, recentemente, a gente tem todas as condições para dizer: Platão, tu está certo na crítica à democracia. Populista. Mas tu estás errado na crítica à democracia verdadeira. Falibilista. Entendido como regime de liberdades. Certo? Bom, por que a gente consegue dizer isso? Porque o falibilista não nega que a gente possa ter uma teoria verdadeira. O falibilista nega que a gente tenha certeza disso. Então, olha só. O falibilista não está negando que exista
um bem político, uma ideia de verdade em política. Eu acabei de dizer para vocês. A ideia de verdade política com uma dialética conduzida a termo, né, a bom termo, é a ideia de que a verdade em política é a autonomia recíproca. A minha liberdade existe junto com a liberdade de outros. Quanto mais autônomo eu me torno, mais autônomo o outro se torna. E a gente consegue, nesse jogo de autonomia recíproca, formar uma vida em comum. Essa vida é o espaço democrático, simbolizado pela ágora. Né? Então o falibilista não nega a ideia de verdade em política. Só que ele diz que mesmo essa ideia que eu tenho sempre pode ser posta em dúvida, questionada na praça. A ninguém pode ser negada a possibilidade de exercer a sua liberdade de ação e de pensamento. Certo? Esse é o ponto crucial. Esse é o ponto crucial. Mas isso não significa que eu estou negando a ideia de que há uma verdade em política. Há uma verdade em política. A autonomia recíproca. Um regime político de liberdades, né, entendidas como construção mútua. Certo? Esse é o bem público, esse é o bem político numa democracia. O problema é que o cético nega a possibilidade de encontrar uma verdade desse tipo e abandona isso. Ou pior ainda, na sua fase mais decadente, vai dizer Platão, no desprezo da verdade, vai visar puramente o poder pela força. Totalmente desinteressado na verdade política. Desinteressado pela ideia da liberdade. Certo? É essa democracia ancorada num ceticismo radicalizado decadente, né, que vai levar à decadência da democracia grega. O Platão não conheceu um regime democrático sustentável, como nós conhecemos. Porque nós conhecemos um regime democrático sustentável? Né? Porque a democracia que nós conhecemos, ela vem, em grande medida, de uma tradição política que enfatizava a importância da liberdade pessoal. Sobretudo a tradição do liberalismo inglês, que vai entrar depois na democracia americana. Mais a democracia inglesa, tradição democrática americana inglesa, né, do que a tradição democrática francesa, que era mais revolucionária e de índole mais populista. Então a democracia, como ela é consolidada, né, nos regimes democráticos modernos e contemporâneos, ela foi toda ela construída tendo em vista a defesa das liberdades. Vamos pegar algumas características dessa democracia verdadeira que eu estou chamando de democracia falibilista, certo? Separação de poderes, né? Que aí de fato tem origem em Montesquieu, né? A separação de poderes que é o quê? Que é descentralizar o poder político. Formar uma topologia, uma rede de interação um pouco mais descentralizada. Porque quando vocês descentralizam o poder, vocês impedem aquela concentração que leva a uma sociedade fechada, que vai acabar minando as liberdades. De outro lado, né, a liberdade de pensamento. A liberdade de imprensa depois. De outro lado, o direito de propriedade individual. O indivíduo tem um direito de propriedade. O direito de propriedade grego era ainda muito centrado na família. Depois, nos romanos, vai começar a surgir o direito de propriedade individual, mas ele vai ser radicalizado nessa tradição que eu estou chamando agora de mais tradição inglesa, tá? Anglo-saxã. Tá? Então, a liberdade de pensamento, a liberdade de propriedade privada. O que adianta eu ter uma liberdade de pensamento se não tenho onde falar? O Estado me diz assim, tu tens liberdade para pensar o que tu bem entende. Não é que tu bem entendes, não. Pode pensar o que tu queres.
Mas tudo é propriedade do Estado. Como é que eu vou poder exercer concretamente uma liberdade de pensamento? Ela é uma mera abstração. Para que eu possa concretamente exercer uma liberdade de pensamento, eu tenho que ter propriedade sobre alguma coisa, eu tenho que ter poder sobre alguma coisa. E esse poder é dado pela propriedade. Então, a propriedade individual é muito importante como condição da liberdade. Então, depois, transparência do poder político. Tem várias características da democracia contemporânea que claramente apontam para o regime político de liberdades. E isso se consolidou para a gente. A gente, de fato, conseguiu gerar uma democracia sustentável de médio e longo prazo. Platão não conheceu isso. Tenha em mente isso quando agora nas próximas aulas a gente vai começar a estudar a filosofia de Platão. Platão é um antidemocrata, mas ele tinha uma certa razão por ser crítico à democracia. Ele só conhecia uma vertente populista de democracia. Mesmo que a teoria política de Platão, autoritária, esteja errada, a gente vai ver isso depois. Obrigado, pessoal.